sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com a animadora e ilustradora Camila Cater. Loucamente, assim, todo dia e ficava trancada num quarto escuro, né? Porque não pode entrar luz. Mas apesar de tudo eu gosto, é divertido. Trabalho com outras pessoas, às vezes desde a concepção, né? No caso do Carne à Vista, o argumento eu escrevi junto com a minha irmã, a Bruna. E ao longo do processo também tiveram várias mulheres envolvidas, né? Acho que é normal, a gente às vezes não sabe valorizar nosso trabalho e valorizar ele financeiramente também, né? Olá, Camila. Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo também. Muito obrigado por estar aqui compartilhando o que você aprende como autônoma, freelancer. Quero começar te perguntando, então, como que você chegou nessa vida? Como que você se tornou freela? Então, eu trabalho na área de audiovisual, né? Eu acho que nessa área é bem comum a gente acabar como freela, né? Porque é difícil encontrar trabalhos como CLT. Então, geralmente os profissionais, eles são um MEI ou têm uma ME, né? No meu caso, eu tenho MEI. E eu sempre trabalhei como MEI e tirei minha carteira de trabalho faz pouco tempo e eu não tenho nada nela, assim. Comigo a mesma coisa, acho que é normal. E desde que você fez faculdade e desde que você saiu da escola, você já foi para essa área? Como é que foi esse trajeto? Então, eu me formei em comunicação social na Unicamp. E o curso chama Midialogia. Não sei se você já ouviu falar. Ah, já ouvi falar assim, parece ser bem legal, inclusive. Acho que foi uma experiência boa para mim, porque eu tive acesso a, sei lá, a muitas mídias e pude escolher a que eu mais me identificava, né? E durante o curso de mediologia eu fiz vários cursos de formação, né, menores, né, fora da universidade, inclusive um de animação, que é onde despertou a minha, sei lá, minha vocação profissional, que foi um curso do Tela Brasil gratuito. Foi oferecido num CEL e era um curso de férias, assim, se não me engano, 2 ou 3 semanas, bem intensivo e com bastante ajuda de custo, assim, né? Transporte, alimentação, e eu lembro que para mim foi muito importante. Lá eu entendi o que era animação, me apaixonei e quis seguir nessa área, né? Entendi. E aí você já conheceu um pessoal lá e começou a conseguir clientes? Como é que foi? Então, eu acho que ainda era muito nova, né? Acho que ainda não estava nas minhas preocupações, né? Tive o privilégio de não precisar trabalhar durante a faculdade. Mas eu comecei a fazer um curta com os colegas do meu curso da Unicamp, um curta de animação. No estúdio de lá, era um stop motion. A gente foi experimentar mesmo. Fizemos várias coisas erradas, mas foi muito divertido, bastante importante, assim, aprender com os erros nessa fase. A partir daí eu fui fazendo outros cursos de animação e conhecendo mais pessoas da área, no SESC, oficinas culturais. Isso foi muito importante para mim, porque na Unicamp eu ainda não tinha tido acesso à animação, né? Não tinha no meu curso, tinha no curso de artes visuais, mas eu ainda não tinha feito a disciplina. Aí, em 2012, teve aquele programa Ciências Sem Fronteiras, e eu tive a oportunidade de participar e estudar produção de filme e TV na Inglaterra. E lá eu fiz uma disciplina de animação com uma professora chamada Elizabeth Hobbs, e eu fiquei encantada mais ainda. Aí que eu comecei a fazer meus primeiros freelas, assim, como monitora de animação dela, e também um filme que ela produziu com jovens do foster care. Eu e o meu namorado, nós fizemos um making of. Foi incrível, assim. Aí eu voltei já com vontade de trabalhar nessa área, né? Daí, quando eu voltei, eu fiz a disciplina das artes visuais que tinha na Unicamp, com o professor Wilson Lazzaretti. E o Wilson, ele também é do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, que tem mais de 40 anos, e eles têm muita experiência em oficinas, tanto para adultos e para crianças, com animação, né? Brinquedos óticos, sombra chinesa, stop motion, várias técnicas. E aí eu me aproximei mais do Wilson e também hoje faço parte do núcleo, né? Então, comecei fazendo bastante oficina de animação com eles. Na própria universidade, né? Que
tem um programa de férias que chama Ciência e Artes nas Férias, em que jovens de escolas públicas de Campinas vão à universidade escolher a profissão. Então, eles frequentam vários institutos. No caso do Instituto de Artes, a gente tem um curso de animação. Eu continuei fazendo oficinas com eles também, né, em SESCs, CELS. É uma das coisas que eu faço além de animar também, né? Eu sou monitora de animação, de oficina. Entendi. Então, na verdade, você está atuando ao mesmo tempo dando aula, dando essas oficinas e no dia a dia animando e ilustrando. É, mais ou menos isso, é. Eu tenho até um outro trabalho que também criei para me ajudar financeiramente, que é a Pequena Loja de Camafeus, que é uma loja no Instagram, ela só existe no Instagram, e eu faço camafeus de bijuteria pintados à aquarela. Então, as pessoas encomendam um modelo e encomendam o tipo de pintura também. Elas escolhem, sei lá, muito comum são animais, né, retratos de animais ou de familiares. E aí eu tenho uma referência e depois faço esse trabalho e envio pelo correio. Isso tem me ajudado também, assim. Eu entendi. Tem uma variação bem grande até então do que você faz, né? Sim, no fim tudo tem um pouco em comum, assim. Eu gosto bastante de artes, de miniaturas, stop motion. Stop motion é, por exemplo, a técnica de animação que eu mais gosto. E tudo é bem pequeno, né? Eu gosto muito desse mundo em miniatura, né? Então, os camafeus acho que entram um pouco aí também. Eu comecei fazendo pequenos quadros para cenários mesmo, né, de stop motion, e aí pintando com aquarela, eu falei, eu poderia fazer isso numa bijuteria, em algo que as pessoas poderiam usar por aí. E aí surgiu a ideia. Entendi. Pelo que você está falando, boa parte, se não todo o seu trabalho é muito baseado em feito à mão, com tintas, desenhos. Quando você falou de animação, acho que automaticamente eu pensei em animação digital, mas não parece ser a sua área, né? Não é o que eu trabalho mais. Eu já fiz também, mas eu tenho mais experiência em stop motion. Então, eu também fabrico bonecos. Logo na faculdade, o meu TCC foi um stop motion com 8 personagens. E eu tive que aprender a fazer bonecos, fazer a estrutura interna de arame, as cabeças, as mãozinhas de silicone. Então, eu tive que experimentar muitos materiais. Isso também me ajudou para conseguir um outro trabalho que foi uma produtora de stop motion. Eu trabalhava na oficina fazendo os bonecos para um longa-metragem de stop motion, que no caso ainda está sendo produzido, né? Acho que tá tudo muito ligado a trabalhos manuais mesmo. Nossa, muito legal. É um trabalho bem específico também de bonecos de stop motion por causa dos movimentos que eles têm que ter, né? E troca de partes do corpo e tudo mais. Sim, sim. É bem interessante. Essa produtora, ela é aqui em São Paulo, e eles têm uma tecnologia bem bacana, assim, de produzir, por exemplo, as boquinhas dos personagens, né? Elas são produzidas numa impressora 3D, que não é de filamento, ela já vem melhor acabada, né? Mas a gente, quando eu trabalhava lá, a gente pintava tudo com aerógrafo depois, né? Lixava. É um trabalho bem minucioso, assim, mas é bacana. Nossa, muito legal. E aí, já que a gente entrou nisso, como é que funciona o seu dia a dia, assim, a sua rotina? Até porque com tantas frentes e acho que até meio afastada do computador para fazer todo esse tipo de trabalho, como que você organiza horários e tudo mais? Então, varia bastante de acordo com a época, assim, não sei, acho que primeiro semestre do ano talvez não apareçam tantos freelas, né? Percebo que no segundo semestre parece que tudo aparece e às vezes ao mesmo tempo, né? Então, geralmente eu trabalho mais nos camafeus, quando não tem muitos freelas, e aí é algo que eu consigo controlar melhor, né? Pelo Instagram até, porque eu consigo. Quando eu publico, geralmente eu tenho encomenda. Quando eu não publico, aí eu fico mais tranquila, sem trabalho, né? Então eu consigo controlar isso. Quando eu preciso, é uma segurança para mim, essa pequena lojinha, né? E também eu me inscrevo em editais, né? O meu TCC veio de um edital que existia em Campinas, que agora tá sendo reformulado, tomara que eles lancem logo, não sei se vai ser possível mesmo, chama FIC. Então eu tive um financiamento da prefeitura para fazer o filme, né? Com um grupo de pessoas. E recentemente eu terminei de dirigir um curta que foi financiado pela SPCine.
É um curta de animação com diferentes técnicas. E eram só animadoras mulheres, cada uma trabalhando uma técnica e uma personagem, né? No caso, é um documentário animado. Então, também eu tenho que, por exemplo, os camafeus, até faz um tempo que eu não faço, porque eu dediquei muito tempo a esse trabalho do filme. Eu animei e dirigi, então eu não conseguia fazer nada além disso, né? Então, esses outros trabalhos de monitoria nas oficinas também não pude fazer. Depende muito do que acontece, né? Esse edital consegui e aí quando sai o dinheiro, me dediquei só a ele, né? Nossa, demais essa animação que você falou. Você pode falar o nome? Ela já foi lançada? Ah, posso sim. Então, ela ainda não foi lançada. Eu até achava que ela já seria. Ela chama Carne à Vista. E logo que a gente mandou pro edital e depois de algum tempo conseguiu, surgiu uma oportunidade de inscrever o projeto num laboratório, um laboratório de animação que chama Bridging the Gap. E eles abriram uma edição especial para documentários animados. Então, eu inscrevi o projeto, uma amiga me indicou, falou, acho que é uma boa oportunidade para vocês. E a gente foi selecionada, né? Então, eu e a produtora, a gente foi até Tenerife, né? Que fica na Espanha. Eu nunca tinha ouvido falar ainda desse lugar, que é uma ilha. E a gente foi participar desse laboratório e que cresceu bastante o projeto. Assim, eles deram muitas ideias e abriu bastante oportunidades, assim. O filme agora ele é coproduzido também pela Espanha. Uma produtora de lá, ela gostou do projeto nessa época e a gente procurou ela durante a produção. Então, o filme ainda não foi lançado porque ele está sendo finalizado na Espanha, né? Foi muito importante passar nesse festival, né? Nesse festival não, nesse edital da Especine, conseguir apoio para ir no laboratório, porque a gente conseguiu um apoio do Itamaraty, e depois, agora, poder crescer o projeto, assim, né? Foi muito bom. Nossa, muito legal, ainda com uma outra experiência internacional, né? Para mim foi muito bacana, um aprendizado muito grande, porque eu não tinha nenhuma experiência de coprodução, né? Eu tô aprendendo agora, bastante interessante. Aí, o filme, falando um pouquinho, né? É um documentário animado que discute a relação do corpo da mulher na sociedade atual. E a gente faz uma associação irônica da carne com o corpo da mulher, mais especificamente as fases de cozimento da carne. Então, são 5 fases ao longo do filme, desde a crua até a bem passada. Então, ela começa na infância e termina na terceira idade. E a gente entrevistou mulheres bem diversas, né? E diferentes idades. Foi muito interessante. Eu aprendi muito nesse processo também. E aí, cada fase foi animada por uma animadora também. Nossa, muito legal. Obrigada. Muito legal. Quando ficar pronto, se você puder mandar o link, eu compartilho com o pessoal também. Com certeza. E eu fiquei curioso, assim, com tantos projetos grandes e essa experiência internacional, uma parte direção, uma parte animação, as ilustrações. Existe algum tipo de padrão no seu dia, assim? Tipo, você acorda e faz alguma coisa primeiro para liberar o resto do dia? Como que fica o equilíbrio também de vida pessoal? Então, eu já tive épocas, dependendo do trabalho, que eu consigo ter uma rotina, né? Quando eu trabalhei nessa produtora de stop motion, eu conseguia, porque eu trabalhava no horário comercial, né? Apesar de ser MEI, eram 8 horas por dia, eu tinha. Até me mudei para perto dela, né? Tava morando perto da produtora. Mas nos outros dias é mais complicado, assim. Geralmente eu prefiro pintar, por exemplo, os camafeus eu gosto de pintar de manhã, que tem uma iluminação melhor. Mas a animação, no caso, quando eu fiz o Carne à Vista, eu acabava passando de 8 horas por dia, assim, porque a gente tinha um prazo muito curto. Isso é uma coisa que acontece bastante nos editais de animação, né? Eu não sei, às vezes quem desenha o edital não conhece muito a animação e propõe um tempo e um orçamento muito baixos, né? Então a gente tem que fazer muito rápido. E a animação leva tempo e custa bastante, né? No caso do stop motion, é uma das técnicas mais caras, né? Então eu trabalhava meio que loucamente, assim, todo dia e ficava trancada num quarto escuro, né? Porque não pode entrar luz. Mas apesar de tudo, eu gosto. É divertido.
E você consegue hoje balancear isso com os horários para você fazer suas coisas pessoais, cuidar de você, ver amigos, amigas, enfim? Ah, eu consigo sim. Acho que tem períodos que eu tenho bastante trabalho e tem períodos que são mais tranquilos. E eu acho mesmo tendo uma rotina todo dia igual, né, não conseguindo reservar algum tempo para algo específico todo dia, quando tá tudo mais tranquilo, aí eu consigo investir na minha vida pessoal. Em relação a dinheiro, quando você estava na produtora, provavelmente você tinha praticamente um salário, né? Uhum, isso. E hoje, especialmente com editais, eu não tenho ideia de como funciona o recebimento e até a organização desse dinheiro, do quanto vai para a produção, quanto vai para pagar cada pessoa envolvida. Então, como que é para você gerir tudo isso? Então, no caso de quando eu estava fazendo carne à vista, como eu falei, né, os editais também têm orçamentos muito baixos, né? Então, a gente não pode ter uma equipe muito grande porque não vai conseguir pagar as pessoas como elas deveriam ser pagas. Então, a gente trabalha com equipes menores e salários menores mesmo. Eu fazia funções, mais de uma função, e às vezes não ganhava por ela, né? Infelizmente, ainda estamos nesse lugar, assim, nos editais. Acho que isso precisa mudar, né? Agora estou, né, como secretária da ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. E aí é uma nova presidência que entrou esse ano e a gente tem propostas para mudar um pouco isso, né? Vamos tentar, né? É bem importante, né? Porque eu acho que os editais muitas vezes levam em consideração a produção do live action, né? Que tem outro tempo, tem outro custo. E a animação é muito diferente. Acho que tem muitas especificidades que devem ser consideradas nesses editais. Então, muitas vezes a gente não é pago como deveria, assim, né? Isso também cai em editais maiores também, de longa-metragem, né? Enfim. Entendi. E aí, quando você passa no edital, você já recebe todo o dinheiro de uma vez e fica a cargo de alguém, ou no caso, a sua responsabilidade de dividir isso mensalmente por quantas pessoas estão trabalhando e o quanto pode ser gasto em produção? Ah, entendi. Então, quem fez esse trabalho, no caso do meu filme, foi a produtora executiva. Então, a gente recebeu esse dinheiro, se não me engano, acho que 90% do dinheiro. Então, ele caiu numa conta de uma vez, né? E 10% eles pagaram quando a gente entregou o filme. Uhum. Geralmente, os editais funcionam assim. Então, é ela que era responsável por essa distribuição, né? Então, a gente já tinha um orçamento que foi enviado para o edital na segunda fase dele, né? Direitinho, mostrando quanto cada um receberia. Aí, a gente às vezes faz algumas alterações de orçamento, porque algumas funções acabam sendo acumuladas, né? Mas não muda tanto, né? Mas eu não tinha que me preocupar com essa distribuição, né? Até mesmo porque esse trabalho mais financeiro assim eu não me interesso muito. Não, eu perguntei porque você já teve várias funções, então se fosse mais uma coisa, eu tava, tipo, muita coisa pra lidar. É muita coisa. Nossa, isso eu não conseguiria fazer. E nas aulas, você também é parte de uma equipe, né? E pelo que você falou, tem vários workshops que são, por exemplo, em Sesc. Aí é sempre responsabilidade do Sesc pagar vocês, mas vocês também fazem workshops que as pessoas pagam para fazer a aula. Eu sempre fiz oficinas gratuitas, assim. Então, eu até tenho vontade de fazer uma oficina de bonecos um pouco mais extensa, assim, para aprender a fazer desde o do conceito até sair o boneco pronto e talvez até testar a animação com ele. E aí essa, na minha cabeça, poderia ser uma oficina paga, mas eu nunca parei para fazê-la mesmo. Então, a maioria das outras oficinas são pagas pelo próprio, ou pelo SESC, ou no caso dos CELS, era uma contrapartida de um outro projeto de animação, né? Isso também é comum em editais, né? O Wilson Lazzaretti, que é do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, e o Maurício Squarizi, eles fizeram longas-metragens em animação e, se não me engano, eles conseguiram algum edital da SPCine para distribuição. E aí, como contrapartida, eles propuseram oficinas nos céus. Então, a gente acompanhava eles nessas oficinas. Era muito divertido, porque a gente viajou muito, né, por São Paulo. E eram assim, eram gratuitas mesmo. E aí, o trabalho na Associação Brasileira de Animação que você comentou é um trabalho voluntário ou tem também alguma. É um trabalho voluntário. Entendi.
Eu tô aprendendo bastante agora esse mundo do audiovisual, né? Porque conhecia ele de longe, né? Agora participando de reuniões é bem interessante compreender, conhecer outras associações, qual os desafios de cada uma. E aí, por curiosidade, não sei até se foge um pouco do assunto, mas a associação, ela se responsabiliza pela área como um todo e ela também faz uma espécie de consultoria? Então, no caso da ABCA, ela tem até poucos associados, né? Acho que são em torno de 70 associados, mas ela representa o Brasil inteiro, assim. Tem associados de todos os lugares. Uhum. E ela já passou por muitas fases, muitas diretorias, presidências, né? E acho que já tiveram interesses diferentes, sabe? Já tiveram fases em que só donos de estúdio eram presidentes, e agora a gente está numa presidência um pouco mais de animadores, assim, dos pequenos. Então, acho que os interesses mudam de acordo com quem está liderando ela, né? Ah, entendi. E aí, para sua carreira, com todas essas frentes, né? Dando aula, fazendo os camafeus, animando, dirigindo, mesmo na associação, com tudo isso, você tem planos de curto ou de longo prazo? Eu tenho, por exemplo, o Carne à Vista, né? Curta, eu pretendo que um dia ele seja uma série, né? Mas para isso ele precisa ter uma boa circulação como curta-metragem, né? Então, passar em grandes festivais, né? Então, estou esperando por isso. E aí, se ele fizer sucesso, eu pretendo seguir com essa ideia que eu gosto muito, assim. E aí, acho que mais a longo prazo, eu gosto dessa parte da educação também. Pretendo fazer um mestrado e, quem sabe, um dia dar aula. Acho que seria um plano. Em faculdade? Isso, é. E com os camafeus, você, pelo jeito, você gosta bastante de fazer, então é uma coisa que você continuaria. Acho que sim. Eu gosto de fazer, mas é uma coisa que, quando eu tenho tempo, eu faço. Eu invisto lá no Instagram, posto algumas coisas, mas quando eu acho que eu priorizo a animação, né? Mas quando tem uma folguinha, eu faço camafeus também. Entendi. Tem alguma coisa no mercado de animação e de ilustração? Eu não sei, na verdade eu não perguntei se você faz ilustração ou bonecos que não sejam para animações. Ilustração eu faço. Bonecos que não sejam para animação, eu já fiz em oficinas, assim, mas não nada para o mercado, né? Uhum. Mas ilustração eu já fiz trabalho de freelance, mas não é muito comum. Foi para a área editorial? Foi para uma exposição que teve no, acho que chama Pátio São Bento. Foi até durante o Carne à Vista, eu não consegui ver a exposição. Eu acho que é Shopping Pátio São Bento. Acho que é tipo uma galeria que abriu no perto do metrô, e eles fizeram uma exposição de Natal com árvores mais brasileiras, assim. E eu fiz uma ilustração de uma árvore chamada mulungu. E eu já fiz ilustrações também para uma agenda que chama One Life a Day. Era um projeto bem bacana, que cada dia era ilustrado por um ilustrador diferente, né? Então, você escolhia o dia, fazia uma ilustração com base no, não sei, em algum acontecimento histórico, uma personalidade que nasceu naquele dia. E aí, as organizadoras, elas faziam uma pré-venda dessa agenda. É uma pré-venda que a gente, né, no caso, os artistas vendiam por aí, né? E a gente ganhava uma comissão por venda, né? Entendi. E no mercado de animação, você acha que o seu futuro é continuar produzindo esse tipo de animação, independente da animação que você falou, que você pretende que vire uma série? Mas você acha que os editais são o caminho que você pretende seguir? Ou você quer variar isso de alguma maneira? Parece ser um nicho bem difícil de financiar, né? Então não sei se tem outra maneira. Desculpa a ignorância até. Não, eu entendo. Acho que ainda mais nesses tempos de agora, né? Sim, Em que a cultura está sendo bastante sucateada, acho que os editais estão cada vez mais difíceis, né? Mais escassos mesmo. Então, eu acho que para financiar a animação autoral ainda é a única maneira, né? Eu pretendo seguir com o que se tiver edital, eu vou inscrever. Acho que é uma boa forma, né? Mas também, se algum estúdio se interessar por alguma ideia, né? Talvez aconteça também. Mas mesmo os grandes estúdios, eles trabalham com editais, né? As animações brasileiras que estão no mercado, elas têm apoios, né? Dos editais. Então, acho que não tem muito como sair disso, né?
Quando não tem edital, certamente o audiovisual vai ser afetado, né? Entendi. É meio complicado ter que contar com isso, né? E voltando um pouco nessas experiências que você teve com outros profissionais, você costuma criar junto com outras pessoas, ideias, roteiros? Desde o começo de uma animação, por exemplo, você já trabalha com outras pessoas sempre as mesmas ou varia muito? Varia um pouco, mas eu sempre crio com outras pessoas. Trabalho com outras pessoas, às vezes desde a concepção, né? No caso do Carne à Vista, o argumento eu escrevi junto com a minha irmã, a Bruna. E ao longo do processo também tiveram várias mulheres envolvidas, né? A gente pensou em perfis de personagem, né? Como é um documentário animado, perfis dessas mulheres que representariam cada fase. E a gente foi procurar essas personagens, mas elas que tinham as histórias. Então, o filme dependeu muito da história de cada uma, né? A gente não tem tanto controle, né? Mas ele cresce muito com essa colaboração. E foi importante também que cada animadora teve seu estilo representado, né? A gente escolheu as técnicas, mas cada uma pôde representar da forma que quis. E em outros projetos também, eu trabalho muito com o meu namorado, que ele também é da área de animação. Ele anima também. Então, esse TCC que eu falei, ele animou e dirigiu. E eu fiz a direção de arte e a gente fez o roteiro juntos. Então, acho que sempre pensando com outras pessoas, assim. Dessa vez a gente trabalhou com uma outra produtora no Carne à Vista. Foi interessante também que a gente trabalhou com muitas mulheres. Bem legal. Tem alguma história que te marcou na vida de freela, assim, que tem algum aprendizado, ou alguma coisa que mudou muito para você e você gostaria de compartilhar? Acho que recentemente, talvez acho que foi no final do ano passado, junto com o Wilson Lazzaretti, do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, a gente fez uma oficina para refugiados na Unicamp. Era para crianças refugiadas, Nossa, que demais. E foi maravilhosa, assim. Não tinha intérprete, né? A gente se comunicava por mímica, sei lá. A gente dava um jeito de explicar como funcionava a animação para as crianças. E funcionou muito bem. Eram crianças sírias e eu lembro que tinha um menino lá que ele era um animador, assim. Ele já entendeu na primeira, já começou a fazer, se empolgou. Aí eu fiquei impressionada, assim. Eu gostei muito dessa experiência, né? De não ter essa barreira da língua, mas mesmo assim conseguir criar animação junto, né? Nossa, que incrível. Muito legal. E aí, para finalizar, se você pudesse dar uma dica para você mesma no passado sobre a vida de autônoma, qual seria? Eu acho que no início, acho que é normal, a gente às vezes não sabe valorizar nosso trabalho e valorizar ele financeiramente também, né? Eu acho que talvez isso tenha sido um problema no início. Que até no início, quando eu comecei os camafeus, eu acho que eu cobrava um valor muito pequeno, porque eu dedicava muito tempo a esse trabalho e eu vendia como se fosse um produto industrializado, assim o valor, né? Não tinha muita noção. E até eu fui vender uma vez numa loja na Augusta, né? Uma moça me ajudou. Ela tinha uma loja e ela falou: você pode vir aqui no fim de semana vender seus camafeus livremente, assim, não vou cobrar nada de você. Ela me ajudou muito. E ela me falou: olha, seus preços estão muito baixos. Assim você não vai conseguir se manter. E eu acho que isso também serve para o audiovisual, né? Porque não sei, no caso da Unicamp, a gente não tem esse preparo, né, de saber quanto cobrar quando sai da faculdade. Então, os primeiros trabalhos foram muito mal cobrados. Eu acho que esse é um problema que permeia todas as áreas de comunicação e todo mundo que vira freela, independente da área, tem que lidar com isso, né? Uhum. E você acha que hoje você conseguiu balancear isso melhor? Você consegue se manter confortável? Consegue ter uma reserva de dinheiro não sabendo quando vai ser a próxima entrada? Acho que é sempre difícil, né? Mas, por exemplo, com os camafeus, eu acho que eu consegui um valor bom que eu consigo me manter quando eu preciso. Então, é realmente uma coisa que funcionou para mim, né? Que eu não dependo de algum cliente. Eu não sei, acho que o Instagram me ajuda muito, espero que os algoritmos não mudem.
como o Facebook, eu consiga alcançar as pessoas ainda, ele tem me ajudado. Mas acho que é isso. Se eu não tivesse os camafeus, acho que seria bem mais difícil para mim. Então, variar um pouco a área foi uma das coisas que contribuiu para esse equilíbrio, né? Sim, sim, é. Acho que é isso então, Camila. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas. Eu que agradeço. Fiquei muito curioso para ver seu trabalho. Parabéns por conseguir tantas coisas variadas e legais assim. Obrigada. E acho que ficou demais. Obrigado por compartilhar as suas opiniões e sua visão. Obrigada, Lucas. Obrigado mesmo por compartilhar. Um beijo. Um beijo, obrigada. Muito obrigado por ouvir esse episódio. E se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts. Mande para uma galera que pode curtir, compartilhe nas redes sociais. Também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela, é só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no freelapodcast@gmail.com. Valeu e até o próximo!